Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Pretendemos nessa noite apresentar a maneira que consideramos primeiramente bíblica e que foi defendida ao longo da história pelos anabatistas acerca da igreja, da concepção de igreja, de qual é a sua missão e vocação sobre a terra. Efésios 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Podeis assentar. Uma palavra, meus irmãos, chama-nos a atenção no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Ela nos chama a atenção porque é reiterada, é repetida. É a palavra mistério. Paulo fala de sua compreensão do mistério de Cristo, Paulo fala do mistério que esteve oculto e agora se revelou aos santos apóstolos e profetas. E ele não apenas fala no mistério, mas ele diz qual é, porquanto ele anuncia que foi revelado no Novo Testamento, foi revelado mediante os apóstolos. Esse mistério é a igreja, como um corpo composto de judeus e gentios, sem característica étnica, portanto, terrena. Na igreja não há judeu, não há gentio, há aqueles que estão em Cristo. E o mistério é esse, porque até então o pacto de Deus era com a nação de Israel. E os que se convertiam dentre os judeus, chamados prosélitos, ficavam quase que na dependência de sua associação com a nação de Israel para serem alcançados com bênçãos que foram prometidas de modo específico aos judeus. Mas agora é noticiado que um novo povo está a surgir. Um povo que é comparado a um corpo do qual Jesus Cristo é o cabeça. E, inclusive, majoritariamente, este povo viria não dentre os judeus, mas dentre os gentios. Deus estava formando um povo dentre os gentios. Os judeus convertidos também faziam parte do corpo, mas a grande maioria vinha e viria dentre os gentios para formar esta comunidade que era a igreja.
Por que Paulo chama a igreja de mistério? Porque ele fala da igreja como um mistério que esteve oculto outrora e somente agora foi revelado. Se você lê o Velho Testamento, você não vai ver alusão, menção à igreja. O Antigo Testamento lida com dois grupos: a nação de Israel, com a qual Deus entrou em aliança, e os gentios, e os povos, e as nações. As profecias do Velho Pacto, para não falar daquelas especificamente messiânicas concernentes a Cristo, são sobre acontecimentos relacionados a Israel e relacionados aos gentios. Nós vemos que Deus usou a nação de Israel para executar juízo contra nações gentias que eram desviadas, que eram grotescas em suas práticas idólatras. E Deus usou nações dentre os gentios para executar juízo sobre Israel, contra Israel. Não se faz alusão de modo específico à igreja. Inclusive, muitas das passagens do Velho Testamento, e às vezes são aplicadas à igreja pelos próprios apóstolos, referem-se, no seu sentido imediato, a Israel no milênio, quando esta nação poderá usufruir de coisas de que agora a igreja goza. E o apóstolo, quando a cita, é para dizer que por Israel não ter de logo recebido, isso ainda vai acontecer no futuro, quando esta nação converter-se a Deus, Deus resolveu constituir um povo para que estes benefícios pudessem já de logo ser usufruídos, aqueles especificamente espirituais. Mas não há uma profecia direta acerca da igreja. Entretanto, algo velado já aparece no Velho Testamento acerca da igreja. É conhecida a profecia que foi dada a Daniel das 70 semanas. E seriam 70 semanas de anos que Deus decretara para que pudesse trazer a nação de Israel de volta a si, para que ela sofresse as punições devidas por suas transgressões e também os gentios recebessem suas punições pelos maus tratos a Israel. 70 semanas. Quando lemos, entretanto, a revelação que veio a Daniel sobre as 70 semanas, nós percebemos que ela, as 70 semanas, foi dividida em partes. 7 semanas, 62 semanas e depois a 70ª semana. A descrição destas semanas, que não são de dias, mas de anos, está em 3 momentos. Primeiro se fala que viriam 7 semanas, depois 62, juntando com as 7, completar-se-iam 69, e depois fala-se da 70ª, de modo diferenciado. Não há no relato nenhum intervalo temporal entre as primeiras 7 semanas e as 62 seguintes. Poderia haver. Essas 70 semanas não seriam necessariamente corridas. Deus poderia ter colocado algum intervalo entre a primeira fase das 7 e a segunda fase das 62, mas ela foi corrida. Estas semanas começariam com a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E se nós fizermos a contagem de anos, a partir do momento em que estas semanas deveriam iniciar-se, nós vemos a precisão bíblica, porque a Bíblia diz que passadas as 7 semanas e as 62, que dá 69, o Messias se apresentaria. E os cálculos levam àquele momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e aclamado de forma messiânica por alguns que diziam: bendito o rei que veio em nome do Senhor. Mas Jesus ali diz que aquele povo não conhecia o dia da sua visitação. Ele faz alusão àquele dia como um dia específico, um dia especial.
Ele lamenta porque o povo desconhecia o sentido daquele dia. Era quando se completavam as 69 semanas. A 70ª semana ainda vai acontecer. Um período de 7 anos que a Bíblia chama de grande tribulação, como jamais houve sobre a face da terra. Quando a ira de Deus contida no céu irá ser despejada sobre este mundo, surgirá o anticristo. O mundo se dividirá em guerras e a nação de Israel será maximamente odiada. A Bíblia, entretanto, na profecia das 70 semanas, fala de um intervalo entre a 69ª e a 70ª, porque ela fala de acontecimentos que se dariam depois das 69 semanas e que não estariam incluídos na 70ª. É dito que depois das 69 semanas seria cortado o Messias e o povo do príncipe que há de vir, referia-se aos romanos, iriam destruir Jerusalém. Portanto, estes dois acontecimentos são mencionados como acontecendo após as 69 semanas, mas não inclusos na 70ª, logo haveria um intervalo. O mistério era esse. Para que esse intervalo? Por que esse intervalo? Esse intervalo corresponde ao momento em que a igreja surgiria. Havia, portanto, uma revelação velada, que agora pelos santos apóstolos e profetas vinha a explicitação, o mistério que esteve oculto, mas agora deu-se a conhecer. Pelo fato de a nação de Israel ter rejeitado o Messias, Deus adiou o seu trato com esta nação e resolveu constituir um povo dentre os gentios. Os judeus também estarão fazendo parte desse povo. Mas este povo não se caracteriza pelas etnias terrenas, por ser judeu, por ser gentio, mas é um povo que se caracteriza por estar em Cristo Jesus. Inclusive, Paulo diz à igreja de Corinto para que ninguém sirva de tropeço, nem a judeus, nem a gentios, nem a igreja de Deus. Note como ele fala de 3 categorias: judeus, gentios e a igreja de Deus. A igreja de Deus não está incluída nem dentro do grupo étnico dos judeus, nem do grupo étnico dos gentios. Paulo fala aqui em Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. Como se ao terem eles se convertido, eles tivessem deixado de ser gentios, tivessem deixado de estar vinculados às suas nacionalidades terrenas, para agora pertencerem a um povo que se coloca ao lado de judeus e de gentios, mas que não se qualifica nem pela etnia judaica e nem pela etnia dos povos deste mundo, que é a igreja, o mistério revelado. Por isso, meus irmãos, que o arrebatamento da igreja também não era mencionado no Velho Testamento. Não havia passagens explícitas sobre o arrebatamento. Ora, se a igreja era um mistério, o arrebatamento da igreja também seria um mistério. É o Novo Testamento que explicita que antes que venha a 70ª semana das 70 profetizadas, a igreja de Jesus vai ser arrebatada da terra. Porque as 70 semanas foram decretadas para resolver o problema de Israel. Não dizem respeito elas à igreja. A igreja se coloca no intervalo dentro delas. Quando a igreja for trasladada, Deus vai voltar-se para Israel, vai enviar testemunhas para Israel. Converter-se-ão 144 mil dentre os judeus que se tornarão missionários. E quando Jesus vier em glória ao final desta grande tribulação, todas as nações terão sido arregimentadas pelo espírito do anticristo contra Israel na batalha do Armagedon. E Jesus virá e livrará o seu povo, e todos aqueles judeus que estiverem sobrevivido vão reconhecer em Jesus aquele a quem traspassaram. Haverá uma conversão coletiva e todo Israel será salvo.
E Deus irá estabelecer sobre a terra um reino de 1000 anos, a partir de Jerusalém. E todas as profecias acerca da glória de Israel, que não se cumpriram, terão o seu cumprimento neste momento. Paulo diz isso em Romanos, no capítulo de número 11, quando ele diz o seguinte, Romanos 11, 25, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou seja, o mistério, o tempo da igreja, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude dos gentios quer dizer que Deus maximamente tenha colhido um povo dentre os gentios, no caso a igreja. Depois que a igreja for formada completamente, arrebatada aos céus, então o endurecimento de Israel terminará, haverá conversões em Israel, teremos a grande tribulação, e o versículo 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então o relógio profético das 70 semanas parou nas 69 e vai voltar ao seu tic-tac quando a igreja sair daqui. Mas Deus não se voltará para Israel para restaurar a nação dessa forma, senão depois que a igreja sair deste mundo. Porque, inclusive, este período da 70ª semana corresponde ao derramar da ira de Deus sobre a terra. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aguardamos no céu um Salvador, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. O arrebatamento, portanto, não foi conhecido no Velho Testamento. Claramente. Em Mateus 24, nós temos um momento importante da profecia. É Jesus agora que fala. No Velho Testamento, as profecias messiânicas acerca de Jesus, destinadas particularmente a Israel, falavam de um Salvador nascendo em Belém, vindo para sofrer, e ao mesmo tempo falava de um Salvador que viria para reinar. Isso também era como que um mistério. Como é que ele vem para sofrer e ele vem para reinar ao mesmo tempo? Como é que ele vai ser esse rei triunfante, glorioso sobre Israel? E vai ser este homem de dores, experimentado nos sofrimentos, que nós não fizemos dele caso algum, que vai levar sobre si as nossas iniquidades. Como é que a gente concilia? Os judeus tenderam a pegar as passagens sobre o sofrimento de Jesus e interpretarem simbolicamente. E mantiveram a interpretação literal do seu reinado. Por isso, tinham a expectativa de um rei que viria para trazer glória à nação, não para morrer numa cruz. Mas, meus irmãos, a chave hermenêutica para juntar essas profecias aparentemente contraditórias era a ressurreição dos mortos. Jesus seria humilhado, padeceria, morreria pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria para ser o rei triunfante, que vai voltar gloriosamente no porvir. Em Mateus 24, Jesus ali mostra a separação de uma vinda que já estava a ocorrer para ele padecer e a sua vinda gloriosa que seria no futuro. Porque o Velho Testamento falava tudo junto, como se fosse uma vinda só. E o progresso da revelação foi que foi mostrando que aquilo não era uma só vinda, eram duas. E tirando as contradições. E ali em Mateus 24, Jesus fala alguma coisa sobre o arrebatamento, não fala muito. A igreja não tinha surgido, ele disse que edificaria a sua igreja, só o fez após a ressurreição. A igreja é a comunidade daqueles que estão unidos ao Cristo ressuscitado, daqueles que receberam do Cristo ressuscitado o compartilhamento de sua vida ressurreta. Não havia igreja até a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele falava a um público judeu ainda, muito embora estivesse a igreja prestes a surgir. Ele falou de como viria em glória para Israel no final da tribulação, para estabelecer o milênio, mas nas entrelinhas ele falava alguma coisa sobre o arrebatamento. Se você lê Mateus 24, você não consegue distinguir onde é a vinda em glória e onde é o arrebatamento. Do mesmo jeito que no Velho Testamento
a vinda para sofrer e a vinda para reinar estavam misturadas. E nos evangelhos elas foram distinguidas. No sermão de Mateus 24, arrebatamento e vinda e glória estão misturadas. Por isso Jesus disse, ainda tem coisas para dizer, mas vocês não estão prontos. Mas quando o Consolador vier, ele vai ensinar. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. É nas epístolas, é no Apocalipse que nós vamos vendo a distinção entre arrebatamento e a vinda em glória. Para a igreja, o arrebatamento é a segunda vinda, mas não para o mundo, porque o mundo não vai ver. Eu vou explicar melhor o arrebatamento, mas será um evento invisível ao mundo. Jesus voltará para a sua igreja, para a sua noiva, o mundo não verá. Mas depois da tribulação que se segue ao arrebatamento, Jesus vai voltar em glória e todo olho verá e a igreja virá com ele, para ele estabelecer o seu reino milenar. O arrebatamento é invisível, porque conforme Hebreus 9, Jesus aparecerá somente aos que o esperam para a salvação. Porque será num abrir e fechar de olhos, no momento, num átomo temporal. A palavra arrebatar quer dizer levar bruscamente. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Não é uma vinda dele à terra, embora seja uma vinda dele a este mundo. Ele descerá do céu e ficará nas nuvens. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Isso será rápido, de uma rapidez sobrenatural, no abrir e fechar de olhos, um evento invisível a este mundo. E note como o arrebatamento não era conhecido no Velho Testamento. Na carta aos Coríntios 15, Paulo diz, eu vos digo um mistério, volta a palavra mistério, é tudo que é referido à igreja, que não pôde ser conhecido antes. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O Velho Testamento fala em ressurreição, mas não fala de gente sendo arrebatada viva, não. Porque o Velho Testamento fala a Israel, fala aos povos. Para os povos, para Israel, haverá ressurreição, mas só para a igreja a oportunidade desse arrebatamento de vivos. Então a Bíblia diz, eis o mistério, nem todos dormiremos, mas todos naquele dia, todos os crentes, seremos transformados. Alguns serão transformados em vida, sem morrer, para subir ao encontro de Jesus nas nuvens. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, no capítulo de número 4, a partir do verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Observe o verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele vai dizer o que é pela palavra do Senhor, mas o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Ou seja, ele não diz, dizemo-vos isso pela palavra dos profetas. Os profetas não conheceram isso. Os profetas não souberam sobre esse arrebatamento. Os apóstolos aprenderam sobre o arrebatamento no progresso da revelação de Jesus. Eu acredito particularmente que ele está se referindo àquele texto de João 14, que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei, ele não fala nada sobre o mundo, ele fala da igreja. E vos levarei para mim mesmo, para o céu, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui Paulo está dizendo, nós dizemos pela palavra do Senhor. Isso foi o Senhor que trouxe a luz. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero que os irmãos entendam nessa noite a diferença de propósito de Deus para com a igreja e para com Israel. A igreja espera o arrebatamento, ela quer subir. Israel espera a restauração de sua condição, espera o milênio. A esperança de Israel enquanto nação do Velho Testamento e com a qual Deus mantém firmes suas promessas, a esperança de Israel é a terra prometida. É aqui. Mas a esperança da igreja está no céu. A igreja é o povo celestial de Deus. Hebreus 13:1 diz que os irmãos são santos e comungam de uma vocação celestial. A igreja tem uma vocação celestial. A igreja foi prometida o céu, a nova Jerusalém celestial. Mas a nação de Israel, Deus prometeu aquela terra que eles vão tomar. Pode o Papa dizer que Jerusalém é do mundo, pode os muçulmanos dizerem que é dele, mas aquele lugar vai ser dado aos judeus pelo dono do mundo, por Jesus. Israel foi uma nação terrena de Deus. Deus deu leis civis para Israel, leis jurídicas, porque era uma nação, era um povo terreno. Tinha uma promessa de um lugar terreno. As bênçãos que Deus prometeu a Israel, enquanto Israel, são físicas. Colheitas fartas, terra que mana leite e mel. Não haverá mulher infértil, não haverá mulher que aborte. Deus diz que eles terão bênçãos neste mundo. Esta é a promessa de Deus para com a nação de Israel, restaurada. Mas Deus não promete isso para a sua igreja. Pelo contrário, a igreja, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê, pastor? Porque a igreja não é daqui. A igreja é do céu. Nesse mundo, Jesus diz, vocês serão odiados por todas as nações. Paulo diz, nós somos lixo do mundo e escória de todos. Jesus diz, vão levar vocês perante as autoridades, acorrentados, para vocês darem testemunho. A promessa para a igreja aqui não é de glória terrena, não, é de ser perseguida. Mas, pastor, não tem abundância espiritual para a gente? Não tem, espiritual. Paulo diz, se dependesse dessa vida aqui, dessa parte física, nós seríamos os mais infelizes entre os homens. Mas nós temos a paz que excede todo o entendimento. Somos atribulados, mas temos uma esperança que não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia! O mundo não nos entende pela nossa alegria, apesar das perseguições, dificuldades que passamos, porque o mundo só vê a casca, mas nós temos uma vida oculta com Cristo em Deus. Nós temos uma vida oculta com Cristo em Deus. Por trás dessa casca tem rios de água viva correndo. Aleluia! Nesse vaso de barro tem um tesouro. Dentro dessa casca tem o próprio Deus. Sois santuários do Espírito Santo! Aleluia! Por isso nós abominamos a teologia da prosperidade, que diz que se a pessoa servir a Deus, vai ter aqui o carro do ano, vai ter isso, vai ter aquilo, promete coisas, citando textos do Antigo Testamento. Como se a igreja fosse Israel. Meus irmãos, a igreja é a igreja. A igreja não quer montar sua barraca aqui, não. A igreja quer arrumar as malas para ir para o céu. Aleluia!
O nosso negócio não é com a terra, não. O nosso negócio é com o céu. É espiritual. Por isso nós desprezamos essa teologia que promete apenas benefícios terrenos. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Nós encontramos a seguinte passagem lá na carta de Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso, meu irmão, lembre-se quem você é do céu. Você não precisa esconder os cabelos brancos, nem chamar um médico para esticar a sua pele, não. Deixa o homem exterior se corromper, porque o de dentro está se renovando. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Um crente está ruim espiritualmente quando ele começa a se lamentar por não ter isso e aquilo daqui. Meu irmão, se alegra pelo céu. Se alegra pela mansão celestial. O nosso negócio não é com migalha que acaba amanhã, não. É a água que se você beber dela nunca mais terá sede. Aleluia, é o pão que se comer nunca mais terá fome. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós estamos nesse mundo como peregrinos e forasteiros. Nós não somos uma nação dos gentios e não somos a nação judaica. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas do que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós somos uma nação celestial, nosso lugar é o céu, nossa cidade é no céu. Aqui estamos de passagem, aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, não nos identificamos com este mundo, porque o nosso lugar é o céu. Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, pessoas que estavam na igreja, mas não queriam ser perseguidos, não queriam cruz não, queriam só benefícios terrenos. Aí o que ele diz? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e a autossatisfação, cuja glória é para a confusão deles, querem posições terrenas, e que só pensam nas coisas terrenas. Aí ele diz no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meus irmãos, como comunidade espiritual, celestial, a igreja não pega em armas. A igreja não luta contra outros seres humanos. Em Efésios 6, a Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Em 2 Coríntios 10 e 4 diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosos em Deus para a destruição de fortalezas. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos pelejariam. Mas agora o meu reino não é daqui. Por isso nós não entramos em lutas bélicas, embandeirados com nações terrenas, em confrontos terrenos por interesses étnicos, porque nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros,
Nossa vocação é celestial. O reino de Deus não é desse mundo. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Eu quero, entretanto, fazer alguns esclarecimentos sobre a doutrina anabatista nesse ponto, que muita gente não entende. Nós, na linguagem do mundo, não somos propriamente pacifistas. Se eu fosse dizer que éramos pacifistas, eu qualificaria pacifistas cristãos. E teria o ônus de explicar o que é que faz um pacifismo cristão e um não cristão. Mas, a rigor, pegando a linguagem estritamente bíblica, nós somos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, Jesus disse. Por que não pacifistas? Porque nós defendemos que eram legítimas as guerras de Israel no Velho Testamento quando Deus ordenava. Deus dizia, olha, vão lá, entrem naquela terra e destruam. Aqueles povos ali vão ser julgados pela minha mão. Nós cremos que as lutas de Israel na grande tribulação, no Armagedon, são lutas válidas. Porque eles são o povo terreno de Deus. Nós não lutamos é por causa de quem nós somos. Nós somos o povo celestial. Israel foi instrumento de Deus para juízo sobre nações. Mas nessa dispensação que estamos agora, aqui em Efésios 2, conforme eu li, é chamada de dispensação da graça. Deus está trazendo para si a justiça e o juízo e está nos comissionando para sermos porta-voz da graça, instrumentos para a manifestação do seu amor. Nós não somos contra existir no mundo polícia, exército, mas não para o crente. A Bíblia diz que o Estado é um ministro de Deus para punir a impiedade. Graças a Deus que existe Estado. Se não fosse uma anarquia, seria uma guerra de todos contra todos, seria pior. Deus é a origem da ordem, nesse sentido, a origem da autoridade. Foi Ele que nos criou com um senso de ordem que leva os povos a se organizarem como nações com autoridade. Mas nós, pela nossa vocação, é que não vamos exercer essa autoridade. Mas eu louvo a Deus que em sua providência tenha detido Hitler, usando o mal contra o mal, ímpios contra ímpios, mas para deter o mal pior. Mas isso está nas mãos da providência de Deus. Então nós reconhecemos que o Estado, enquanto uma autoridade que põe ordem, é fruto da misericórdia de Deus, porque a desordem seria pior. Mas nós é que não somos parte dele. Watchman Nee dizia uma coisa muito interessante no seu livro sobre a autoridade espiritual. Watchman Nee dizia, no Novo Testamento, a Bíblia ensina como devem ser os pais crentes e os filhos crentes. Como devem ser os senhores crentes e os empregados crentes. E ela ensina como devemos ser, no sentido de nos submetermos às autoridades, mas não diz como nós seríamos se fôssemos as autoridades. Watchman Nee diz essa lacuna é porque não cabe à igreja participar disso pela sua vocação. Pela sua vocação. O fato de eu, por exemplo, defender que como igreja nós não entramos em lutas, não implica que eu vá defender, por exemplo, que deve haver um desarmamento de todo mundo. Essa é uma questão sociológica, jurídica, para discutir em outro contexto, sobre até que ponto se deve armar, não deve armar uma população para se defender, para não se defender. Essa é uma outra questão. Mas a igreja é que não vai fazer isso. Porque a igreja tem uma vocação celestial. Então nós não somos adversários das autoridades, nós não somos anárquicos, como aqueles que se contrapõem ao anabatismo querem nos acusar. Nós não somos a favor de uma sociedade desregrada, desordenada. O pacifismo mundano, ele é baseado numa antropologia ruim e errada. Eles dizem assim, olha, se alguém lhe agredir e você não fizer nada, com o tempo o agressor vai se sensibilizar e parar de agredir. Uma geração vai ter que morrer nas mãos dos opressores, mas a outra geração vai enfrentar um mundo mais educado. Eles presumem que o homem é bom por natureza e que sob certas condições educacionais, de polidez, de não violência,
de não repressão do Estado, sob essas condições, todo mundo vai ficar às mil maravilhas. Nós não acreditamos nisso. O homem é corrupto, é caído, é mau. Deixa ele sem freios, ele vai fazer desgraça sobre a face da terra. Como aconteceu na época de Noé. Deixa ele sem freio e você vai ver o mal. Ele não é bom. Nós não temos um pacifismo estratégico porque achamos que os homens são bons. Não. Nós agimos assim porque nós estamos aqui para ser refletores do amor de Deus. Deus tomou para si diretamente a execução do juízo e da justiça. E ele diz a nós: o que vocês receberam de graça, deem de graça. Mostre o meu amor para que o mundo creia. Jesus disse que o Pai me enviou. Então essa é a nossa posição em relação a esse assunto. Vamos ver algumas passagens, irmãos, que têm sido usadas inadequadamente pelos nossos contestadores. Eu vou começar por aquela que eles usam, para depois nós entrarmos naquela que nós usamos. Lá em Lucas, a Bíblia diz assim, no capítulo 22, Lucas 22. Eu vou ler o texto um pouco mais longo, porque ele tem coisas que nos interessam no começo. Diz assim, Lucas 22, a partir do 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, dos povos. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Jesus está dizendo, nesse mundo a política é assim. Os reis dominam com força, com repressão. E o povo os reputa como benfeitores. Versículo 26. Mas não sereis vós assim. Note, o princípio que governa a vida política não é o mesmo da igreja. Jesus disse, esse é o princípio político. Os reis lá estão, reprimem e ainda são os benfeitores. Mas entre vocês é diferente, o princípio da igreja é outro. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Note, depois de ter dito, não vai ser como os do mundo, não vai ser como os reinos da terra, ele diz, eu tenho um reino próprio para vocês, que eu destino a vocês, com outros princípios, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, aqui já se prolonga para o milênio, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Julgando aqui não tem o sentido de julgamento, céu, inferno. É no sentido dos juízes do velho pacto. É governando. Jesus promete à sua igreja que se ela não se comprometer com os reinos deste mundo, quando ele reinar no porvir, sobre as nações, inclusive sobre Israel, a igreja reinará com ele, no reino dele. Você escolhe, você quer reinar aqui com os daqui, ou você quer reinar com Jesus? E continua, versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Converteres desse pecado, de tê-lo negado. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram, nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a.
Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E eles lhes disse, basta. É interessante, irmãos, que eu tenho visto pessoas defendendo na internet o uso de armas por parte dos cristãos com base nessa passagem, nessa história das 2 espadas. Mas nem os reformadores, que não pensavam como nós em tudo quanto a essa questão, Calvino, Lutero, interpretaram assim essa passagem. Unanimemente, todos eles entenderam que os discípulos aqui não compreenderam Jesus e que Jesus os repreendeu pela espada que trouxeram. Vamos entender esta passagem aqui mais claramente. Jesus, ele tinha uma estrutura de fala muito comum, muito repetida. E nós podemos rastreá-la. Por exemplo, Jesus dizia, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, depois de ele dizer que ele iria levar a cruz. Note, a cruz que ele ia levar era física. A cruz que nós temos que levar é a renúncia, é o princípio. Então ele usava primeiro o sentido literal para ele e depois o sentido simbólico para nós. Assim como eu levei a minha cruz, vocês vão levar a de vocês, mas nós não vamos levar uma cruz de madeira como Jesus. Talvez até façamos isso. Pedro teve que fazer. Teve que ser crucificado de cabeça para baixo. O que Jesus está querendo dizer é que o princípio da renúncia, pelo qual, para fazer a vontade de Deus, ele esteve disposto a levar a cruz, nós também temos que ter. Se for para levar uma cruz, também pode chegar a isso. Se for algo necessário, se houver essa necessidade, se os perseguidores nos impuserem isso. Mas, a princípio, ele está dizendo que vai levar uma cruz física e que há uma cruz para nós. Aí já é análoga. Já é alguma coisa análoga, relacionada à renúncia. Jesus lavou os pés dos discípulos, de verdade, literalmente. Ele disse, assim como eu lavei os pés de vocês, agora lave os pés uns dos outros. Está na cara que esse lavar os pés uns dos outros aí agora é a humildade. Ele lavou fisicamente. Mas ele está dizendo agora que assim como ele fez fisicamente, eles adotem o princípio de lavar os pés uns dos outros, que aí já é a renúncia, o cuidado recíproco, não é mais necessariamente lavar os pés. Então Jesus falava muito dele, literalmente e simbolicamente para os discípulos. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos pensaram que era um pão. Mas depois descobriram que o fermento dos fariseus eram as suas hipocrisias. E aqui o que é que Jesus está dizendo? Qual é o contexto do diálogo? Jesus está falando sobre armas, Jesus está falando sobre guerra, Jesus está falando sobre confronto militar? Não. Jesus está falando sobre tentação. Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, Satanás pediu vocês. Pediu a ti, Pedro. Contou lá para Pedro. Vai cirandar vocês. Mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé se sustente. Aí quando tu se levantar, ajuda teus irmãos que vão cair também. Jesus está advertindo que eles vão cair quando Jesus for ser levado. Ou seja, enquanto Jesus estava com eles, eles eram fortes. Tinha uma presença de Jesus ali dando conselho, dando a orientação, dando a diretriz, dizendo como era que resistia o mal. Mas agora Jesus seria levado, eles ficariam sozinhos e estavam despreparados. Jesus está dizendo agora, o diabo vai acabar com a vida de vocês. Aí, para que eles entendam isso, que eles têm que estar duplamente vigilantes depois que Jesus for ser levado, que eles não terão mais Jesus consigo para os proteger espiritualmente, para que eles entendam isso, aí Jesus faz uma alegoria. Jesus diz, olha, versículo 35, quando vos mandei sem bolsa, para vocês fazerem aquela missão, alforje, sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Por quê? Porque eu estava aqui para sustentar vocês. Versículo 36, disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a. Ele não está necessariamente dizendo que eles vão comprar uma bolsa, ele está querendo fazê-los entender que nessa condição agora eles têm que resolver sozinho. Jesus disse, olha, quando eu estava com vocês, eu mandei vocês comprarem isso, fazer, faltou, precisou mandar comprar, não, vocês foram sem nada, mas faltou não, pois agora eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui para garantir isso. Então Jesus está incentivando-os a serem prevenidos. Aí ele ilustra com coisas comuns. Comprem agora é com vocês, vão lá comprar. Aí ele fala das espadas. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre.
A maior prova de que os discípulos não usavam violência é porque eles não tinham espada até então. Se Jesus estava mandando comprar é porque não tinha, né? Não estavam andando com espada até então. Aí foi nessa hora que eles arranjaram lá 2 espadas. Mas se eles foram orientados a comprar, não tinham. Jesus está querendo dizer o seguinte: agora a luta é com vocês. Mas não era a luta contra os homens, não. Era a luta contra o diabo. Jesus está usando coisas físicas para eles entenderem. Agora eu não posso dar provisão para vocês. Está entendendo? Lembra daquele tempo que vocês foram comprar, que vocês saíram sem comprar nada, com o bolso vazio e não faltou nada? Eu estava aqui, mas agora vocês têm que comprar. Agora é com vocês. O diabo vai investir contra vocês. Quem não tem espada para se defender dele, arranje uma. Então ele está querendo ensinar os discípulos a ficarem precavidos. O assunto não era espada, não era luta, não era guerra. O assunto era isso, que eles iam cair. Que eles não estavam preparados para aquele momento. Aí Jesus introduz essa história aí da espada, da provisão, para lembrar que agora eles estavam por conta própria, que eles tinham que resistir. E eles não entendem. Pensam que é uma espada mesmo. Aí vão atrás da espada, diz aí. Versículo 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes diz: basta. Tá bom. Vocês não entenderam nada. Pensavam que era uma espada mesmo. Esse basta de Jesus é repreensão? É. Pastor, tem gente que diz que não é. É só continuar lendo. É só continuar lendo que Jesus vai falar basta de novo. Aí você vai ver se nessa segunda basta não é repreensão. Veja aí mais adiante. Quando vão prender Jesus, a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar, para identificar Jesus, era o traidor. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando a orelha o curou. Mais uma vez o basta. Foi uma repreensão ou não foi aqui? Um dos discípulos cortou a orelha do soldado. E Jesus pegou a orelha e colocou de volta, como quem diz: eu não aceito isso aqui. Fez um milagre lá. Colocou a orelha de volta no soldado. E Jesus olhou para o que fez isso e disse: basta. Para! Não é isso! Se você achar que o basta lá não é repreensão, desça para esse basta aqui que aí acaba. Você vê que essa expressão basta queria dizer uma repreensão de Jesus. Pastor, mas eles aqui estavam com espada, eram essas mesmas 2 espadas aqui. Como você vê, está tudo no capítulo 22. Eles não andavam com espadas antes. Arranjaram essas espadas porque interpretaram mal o que Jesus dizia. E logo depois chegou Judas com os soldados para prender Jesus, e eles usaram a espada que eles ainda estavam com ela. Mas eu quero ver você me mostrar no livro de Atos Pedro com espada. Eu quero ver você me mostrar lá em Atos algum apóstolo com espada. Porque eles já tinham recebido 2 bastas para terem aprendido. Vamos ver a passagem paralela a essa, quando Pedro fere o soldado, lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Versículo 52. Então Jesus disse-lhe, foi quando Pedro lá feriu o soldado: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Eu já vi alguns dizerem o seguinte: não, naquele momento, quando feriu o discípulo, o soldado, Jesus o reprovou não porque ele não pudesse usar a espada. Jesus o reprovou porque a profecia tinha que se cumprir, Jesus tinha que ser preso. Então, só naquele caso. Eles até citam os versículos 53 e 54, que está aqui. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? De fato, Jesus disse, realmente, eu tenho que fazer a concessão. Jesus disse que aquilo tinha que se cumprir. Mas, no versículo 52, o argumento é outro. Ou seja, quando ele diz tem que se cumprir, é mais uma coisa. É uma segunda coisa, também porque tem que se cumprir. Mas no versículo 52 é um princípio. Note, então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos,
Não é ele naquele momento, não. Todos os que lançarem mão à espada morrerão. Aqui não era porque ia se cumprir, não ia se cumprir. É um princípio, todos. Quem usar de violência vai ter violência de retorno. Jesus está reprovando, portanto, o uso da violência física por parte da igreja. As autoridades usem a repressão, são deste mundo. A ordem é melhor do que a desordem, mas a igreja tem outra vocação, uma vocação celestial, que não implica em usar armas. Pastor, mas Jesus açoitou todo mundo lá no templo. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Alguns dizem, olha, aqui fala açoite de cordões, tem um evangelista que falou azorrague de cordas. O azorrague dos romanos tinha lâmina na ponta do chicote, então Jesus ali estava rasgando a carne de todo mundo. Meus irmãos, o texto diz que tendo feito um açoite de cordões, ele fez lá mesmo. Isso não era um açoite romano, não. Ele não comprou um açoite romano e veio com um açoite romano para lá, não. Ele fez lá mesmo o açoite. Ele pegou as cordas que amarravam os animais e com elas ele fez um açoite. Não era um açoite com lâminas, burilado para poder ferir e machucar, como alguns dizem, não. Não é dito aqui que Jesus tenha acertado aquelas pessoas com o açoite. É dito que ele os expulsou, lançou fora, colocou bois e ovelhas para correr. Ora, bastava dar uma chicotada nos bois e nas ovelhas que os homens iam tudo embora, correndo atrás. Não precisaria necessariamente ter açoitado gente ali, não. Jesus derrubou as mesas e, obviamente, cada um ia atrás do que caiu. E assim os expulsou. Mas vamos supor que Jesus tivesse acertado o chicote em gente ali. Vamos supor. Isso nos dá permissão para fazer o mesmo? Não. Veja só. Quem era o responsável pelo templo, irmãos? O sacerdote. Quem era a autoridade responsável pelo templo? O sacerdote. Se você estivéssemos lá e fôssemos fazer o que Jesus fez, era desobediência às autoridades. Porque quem tinha que expulsar aquele povo ali eram os sacerdotes. Um homem comum que quisesse ali mandá-los para fora, sem passar pela autoridade do sacerdote, estaria desobedecendo. Jesus não fez isso como homem. Jesus fez isso como Deus. Ele não fez como um de nós, ele fez como Deus. Ele diz, a casa de meu pai não é casa de venda. Sempre que Jesus falava assim, meu pai, ele estava querendo referir-se à sua condição de filho unigênito de Deus, único da espécie. Deus de Deus, luz de luz. Tanto que os teólogos costumam citar uma passagem para mostrar como Jesus distinguia o modo como nós somos filhos de Deus e o modo como ele é filho de Deus. João 20, versículo 17, olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus, isso é após a ressurreição, não me detenhas. Ele disse para Maria Madalena, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus poderia ter dito, olha, diz a eles que eu subo para o nosso Pai. Mas para eles não acharem que eram filhos de Deus, do mesmo jeito que Jesus é, Jesus separou. Para o meu Pai, tem um modo que só eu sou filho dele. E vosso Pai. Lá quando Jesus expulsou
Jesus falou, a casa de meu pai. Por isso ele pôde se sobrepor aos sacerdotes. As pessoas que estavam lá entenderam isso, irmãos. Os judeus que estavam lá entenderam que ele estava reivindicando divindade por fazer isso. Quer ver? Volte lá para João 2. João 2, eu vou ler o 16 para retomar, e a gente segue. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai a casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostra para fazeres isso? Como quem diz, homem comum não pode ter autoridade para isso não, tem que respeitar o sacerdote. Qual é o sinal que tu tens de que tu és especial? Tu és Deus. De que é teu pai? Os judeus entenderam que o que ele estava fazendo, não estava fazendo como homem, estava fazendo como Deus. Olha a resposta de Jesus aí. Jesus respondeu e disse-lhe, destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ou seja, eu posso fazer isso porque eu vou ressuscitar a mim mesmo. Vocês vão destruir esse templo aqui, aí já era o corpo dele. E eu em 3 dias levanto. Você vai poder açoitar alguém, meu irmão, desse jeito aí. O filho pode dar vara nos limites da Bíblia. Mas sair açoitando gente por aí, você vai poder fazer quando você puder dizer, destrua esse corpo e eu mesmo levanto ele em 3 dias. Aí você pode. Então aqui era Jesus falando como Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Lá, irmãos, em Mateus capítulo 5. A partir do 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Observe. Alguns têm interpretado esse texto dizendo assim, se o crente for agredido pela sua fé, porque ele é crente, aí ele não pode revidar, não. Mas se alguém o agredir, sem que seja pela sua fé, agrediu porque é um bandido, um marginal que está agredindo ele, aí ele tem que revidar. Então basta o marginal dizer, eu estou batendo em você porque eu sou crente, aí pode fazer comigo o que quiser. Se ele não disser, aí ele não faz. Loucura. Não faz o menor sentido. E onde é que está isso aqui? Onde é que está isso? Jesus está falando, é da lei dos judeus, que regeu Israel. Olha, a lei para Israel foi olho por olho, dente por dente. Não tinha nada a ver com alguém ser perseguido pelo evangelho, ser perseguido. Ele está dizendo agora, a minha ordem é outra. Ele não está querendo dizer, se for perseguido, ele está querendo dizer que o princípio da lei para os judeus era repressivo, dele não é. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se bater a face direita, oferece a esquerda. Eu até admito que tem uma hipérbole aqui. Eu ofereci a outra face. Obviamente, ele não está querendo dizer que eu tenho que necessariamente oferecer a outra face. Qualquer pessoa de bom senso entende isso. O que ele está querendo dizer é usando uma hipérbole, uma força de expressão que você não deve reagir. Se alguém te bater, ao invés de bater nele, oferece a outra. É uma força de expressão poética que todos nós usamos quando a gente quer usar exagero para dar uma ênfase. Mas ele está dizendo para não reagir. Qualquer pessoa de bom senso entende que não está implicando necessariamente fazer esse gesto de dar outra face, mas que inequivocamente está querendo dizer que não é para reagir. Aí tem alguns que dizem, pastor, mas no 42 está dizendo para a gente não se desviar do que pede emprestado. E aí é literal também? Não se desvia não. Se não tiver para dar, não quiser dar, diz e explica. É para falar. Agostinho dizia, o texto diz, dá ao que te pedir, não é dar o que ele pedir não. Um cara bêbado está me pedindo dinheiro, eu vou dar para ele uma palavra de orientação. Eu vou dar ao que me pede, mas não vou dar necessariamente o que ele pede não. Então nós temos aqui claramente a doutrina da não resistência. Se eu continuar, veja o 43.
ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então tem três tipos de pessoa aqui. Tem aquele que odeia até os amigos, esse aí é maligno. Tem aquele que ama só quem o ama, esse aí é o gentio. E tem aquele que ama quem lhe odeia, esse aí é o filho de Deus. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amardes aos que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em Romanos, a Bíblia diz assim, no capítulo de número 12. Romanos 12, a partir do 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E eu quero parar aqui para fazer uma observação. Todos nós, irmãos, quando somos injustamente agredidos, temos a tendência para a indignação. Isso não é coisa ruim, não, é coisa boa. Quem sofre a opressão e não tem o princípio da fé, e se conforma lá bem bonitinho, o pacifista mundano, ele é um covarde. Porque ele não tem esperança de que Deus vai fazer justiça, e nem ele quer fazer justiça. Ele acha que o opressor tem direito de fazer tudo com ele, e ele está defendendo, na verdade, a injustiça. Ele perdeu todo o senso de ética e de princípio. Quando nós não resistimos, manifestamos o amor, a gente ainda tem um senso de justiça, que Deus nos deu. Sendo que a gente remete para Deus, é Deus que vai julgar, não eu. O crente, ele pode viver essa vida de amor por causa da sua fé no juízo vindouro. Quando eu penso no juízo vindouro, no inferno eterno, eu fico com pena de quem está me maltratando. Então nós temos o princípio de justiça, mas entregamos para Deus, porque a igreja é instrumento do amor de Deus. Diz aí o versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, a partir do 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Note, nós somos forasteiros e peregrinos, nós não somos daqui. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras que em vós observem, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, nós não somos anárquicos. Por amor do Senhor, quer ao rei como ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, porque ele sabe quem ele é diante de Deus, a igreja celestial, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas
Se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem abriu, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Tem gente que diz, nós não podemos imitar Jesus, Jesus veio para morrer, veio para sofrer, ele tinha que não resistir, mas aqui o texto está mandando imitar Jesus. Versículo 21 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Devemos sim seguir o exemplo de Jesus. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, nós temos uma arma, sim, esta arma é a nossa boca. É proclamar a palavra, é denunciar o pecado e o erro. A igreja não é um partido político e nem pode ganhar cores partidárias. Nenhum partido político tem ideologia cristã, e no dia que houver um que tenha ideologia cristã por inteiro, alguém vai confundir a igreja com esse partido. Nenhuma coisa nem outra nos interessa. Nós não devemos nos colorir de nenhuma bandeira partidária, porque a igreja é celestial. A igreja é celestial. Charles Finney dizia, a política é ingrata, porque o princípio da política é o seguinte, para você se promover e ser eleito numa democracia, você tem que desprezar tudo que os outros fizeram de bom, que é o seu concorrente, e exaltar tudo que você faz de bom. Ninguém vive uma vida política sem fazer propaganda de si mesmo e sem detratar o outro, fazendo sempre comparações. É totalmente contra o espírito cristão. Eu ter que detratar outro, eu ter que falar daquilo que ele fez, diminuindo e exaltar o que eu faço. Nós temos que nos livrar de um coração orgulhoso, vaidoso, invejoso, detrator do outro. Portanto, não é o nosso lugar. Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a igreja esteja inteiramente ausente da política, ela está ausente da política partidária. Política em sentido amplo é a organização da cidade. Se um legislador me chamar para eu ajudá-lo a fazer um projeto de lei como jurista, eu vou colaborar para fazer uma lei de acordo com aquilo que é equitativo e justo. Se nos pedirem ajuda no momento de catástrofe para socorrermos um lugar que teve alguma enchente, alguma coisa, nós estaremos lá para ajudar. Nós vamos nos envolver com a cidade, nós vamos ajudar o nosso próximo, nós vamos colaborar com os legisladores que querem nos ouvir, mas nós não vamos nos embandeirar com nenhum partido político. Nós não vamos misturar as coisas, nossa vocação é o céu. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nós temos uma missão profética. Quando leis iníquas vêm, nós protestamos. Quando vem lei querendo criar casamento homossexual, nós tocamos o trombone. Nós gritamos em alta voz contra isso. Nós protestamos. Nós chamamos as autoridades à obediência a Deus. Porque, como disse Martin Luther King, a igreja nem é senhora e nem empregada do Estado. A igreja é a consciência do Estado. Nós temos aqui que esquentar consciências adormecidas. Chamar pessoas ao arrependimento. Nossa missão é profética. Eu vejo igrejas por aí que passam o ano todo no carnaval, no entretenimento, programação dentro da igreja, programação social, brincadeira, isso, aquilo, muita música, muito jogo de luz agora, muita coisa carnal, muita coisa sem produtividade. Aí quando chega na época das eleições, estão todas correndo atrás de um determinado candidato, estão fazendo mobilizações políticas para ele salvar a igreja, para ele salvar o povo de Deus, para ele guardar a sociedade do mal. Eu prefiro como eu sou. Nesse período aí, eu não me embandeiro com ninguém. Agora, o ano todo eu estou metralhando, meu irmão. O ano todo eu estou no confronto. O ano todo eu estou abrindo fogo. Onde eu estou? Na universidade, em qualquer lugar. Eu estou falando contra, eu estou escrevendo, eu estou lutando.
Porque se a sociedade ouvir a voz do evangelho, o governante pode ser o mais ímpio do mundo. Ele não vai querer impor leis que desagradem a toda a sociedade, não. E se esta sociedade se mundanizar, não tem governante lá, conservador, que consiga impor a uma sociedade totalmente mundanizada padrões elevados. A igreja tem que olhar não para o poder, mas para a sociedade. O partido político é uma agremiação que tem como estratégia se apoderar do poder e conservá-lo. Mas o negócio da igreja não é com poder, é com vidas. É com a sociedade. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. É aqui onde nós temos que trabalhar, é alcançando as pessoas para Cristo. Se tivesse havendo um avivamento, não importa quem estivesse governando, ele ia estremecer. A gente vê que o mundo está indo de mal a pior e as instituições estão se blindando contra o evangelho. Lá nos Estados Unidos tem dois partidos, o democrata e o republicano. O republicano diz-se conservador. Na década de 70, a Corte Suprema lá estabeleceu o aborto para todos os casos. Eu lhes pergunto, de lá para cá houve não sei quantos governos republicanos, governos sucessivos, Bush pai 2 vezes, Bush filho 2 vezes, Ronald Reagan. Qual deles reverteu? Qual deles reverteu? Casamento gay nos Estados Unidos. O Trump reverteu? Os republicanos apresentaram algum projeto de lei para reverter? Eles usam o conservadorismo para ganhar os seus votos. Eu não nego que eles entravam um pouquinho o progresso do mal, poderia estar pior, mas eles não revertem nada, não mudam nada. Lá na Inglaterra, primeiro-ministro conservador, de que adiantou? O parlamento inglês decidiu que a Irlanda do Norte, majoritariamente protestante, conservadora, teria que adotar casamento gay e liberar o aborto. Aqui no Brasil, nós temos um presidente que tem valores conservadores. Mas durante o governo dele, foi que o Supremo Tribunal Federal foi o mais ousado. E criminalizou, sem haver lei, a homofobia para colocar os crentes sob vigilância. Meus irmãos, existe uma força do mal. O espírito da iniquidade. O mistério da iniquidade, a Bíblia diz, já opera. Aquele que vai se coagular na figura do anticristo. Mas a Bíblia diz, há um que detém. O mundo poderia estar pior. Tem uma força que detém. Mas essa força não é um partido político. Essa força não é um homem influente. Essa força é a igreja de Jesus. Se as coisas estão piores é porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, haverá apostasia na cristandade, já está acontecendo. As duas últimas igrejas antes do arrebatamento são de Laodiceia e Filadélfia. A de Filadélfia é que sobe e a de Laodiceia é que fica. Se você quiser dizer, pode dizer tranquilamente, só tem 2 igrejas no final, a que sobe e a que fica. A de Laodiceia, e Laodiceia vem de uma palavra grega que quer dizer direito dos povos, justiça dos povos. É uma igreja que quer saber das ações terrenas. É isso que quer dizer Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela diz, rica sou, de nada tenho falta. É uma igreja exuberante, de grande influência. Mas Jesus está do lado de fora dela, dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus não mostra nem esperança de restaurar aquela igreja, mas de encontrar algum crente lá dentro que ele possa entrar na vida dele. Se alguém, não é nem a igreja, se alguma pessoa aí dentro ainda quiser, eu estou aqui. Mas tem a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Jesus diz, tu tens pouca força, não tem influência, não tem apadrinhamento, tu tens pouca força. Mas tu não negaste o meu nome. Tu guardaste a palavra da minha perseverança. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E como não negaste o meu nome, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Meus irmãos, nós não somos um partido, nós não somos uma nação terrena, nós não esperamos uma terra prometida
metida aqui. Nós não queremos campanha da prosperidade da Universal, do Henrique Soares, do Valdomiro. O nosso negócio é o céu. Somos forasteiros, somos peregrinos, estamos arrumando as malas. E olhe para o céu, crente, porque a trombeta vai soar. Aleluia! Aleluia! O meu slogan é Maranata! Vem, Senhor Jesus! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Sodomitas, se arrependam, porque estamos lhes oferecendo a graça, o juízo está iminente. Fornicadores, se arrependam, porque o juízo está vindo. A Bíblia fala da igreja verdadeira comparada com a cidade de Jerusalém Celestial e com a mulher virgem que aguarda o seu noivo. Lá em Apocalipse 17 fala da falsa igreja comparada a uma cidade, a grande Babilônia, e a uma mulher prostituta que prostituiu-se, lá diz, com os reis da terra. É uma igreja que não aguentou esperar por Jesus. Não, o negócio está ruim aqui, vamos logo aí se aliar com os reis da terra. A fornicação, irmãos, é quando uma pessoa já está tão excitada que ela não aguenta esperar pelo casamento e se antecipa. Tem gente por aí que está tão excitada com assuntos desse mundo que está se prostituindo a igreja com a política deste mundo. Foi assim que nasceu a igreja católica, se aliando ao Império Romano de então, que se dizia convertido para seu próprio prejuízo e degradação. De certa maneira, a reforma protestante teve muito da sua fraqueza, por causa que ela terminou subjugada pelos príncipes e foram estabelecidas igrejas estatais dominadas pelos príncipes que escolhiam os pastores. Mas nós vamos nos guardar como virgem pura, igreja. Aleluia. Aleluia. O diabo pode oferecer todos os reinos da terra, mas ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Breve aquele que há de vir virá. Aquele que há de vir virá. Mas isso não é motivo para você ficar parado, não. Quanto mais entendemos que o tempo abrevia, que já está chegando a hora da gente sair, mais a gente tem que correr. Porque a gente tem que levar mais gente conosco. Vamos chamar pessoas para entrar na arca. O dilúvio está chegando. Mas vamos trazer pessoas para a arca. Vamos chamar pessoas para Jesus. Está na hora da igreja invadir as praças e as ruas. Está na hora da igreja descer pelas calçadas. Está na hora da igreja entrar pelas favelas e pelos morros. Está na hora da igreja entrar nas universidades e nas escolas. Está na hora, irmãos, desse povo saber, deste mundo saber que existe um povo que não se cala, que existe um povo que não vai retroceder, que não vai abrir, que vai pregar contra o pecado, entregar o juízo a Deus e continuar dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.